Vamos conversar hoje sobre a nossa empresa de energia, a Alupar, uma empresa aí que vem fazendo parte da carteira do canal há muito tempo que a gente vem construindo. Vamos entender porque é uma empresa que já está se consolidando e está crescendo cada vez mais fora do Brasil, e com esses crescimentos precisam-se de vários investimentos. Investimentos gastam dinheiro, se a empresa investe, ela tende a dar uma diminuída nos dividendos. Vamos entender aqui sobre tudo relacionado a isso, sobre esse ganho dos contratos de transmissão lá no Peru, e vamos ver onde que isso impacta aqui nas nossas empresas, né, pessoal? A Alupar leva 5 projetos de transmissão no Peru. Veja o tamanho do investimento. Então ela veio, a fato relevante, informar para a gente que foi vencedora do grupo 2 do leilão de adjudicação de 5 projetos de transmissão realizados no Peru. Projetos esses que têm um investimento estipulado de 400 milhões de dólares, com uma receita anual permitida de mais ou menos 60 milhões de dólares, também equivalente a uma RAP CAPEX de 15%, que seria um retorno ali considerável, bastante interessante. Segundo a Genial Investimentos, o leilão envolveu 5 projetos de transmissão com investimentos esperados na casa dos 400 milhões de dólares, com essa RAP de 60 milhões. Essa RAP de 60 milhões, com esse retorno de 15%, é maior do que os últimos leilões que ela tem participado aqui no Brasil, onde ela levou com essa RAP CAPEX de apenas 10%. Isso seria mais ou menos um retorno esperado pelo aquele investimento que ela vai fazer. Então ela vai investir ali 400 milhões de dólares para receber 60 milhões. Isso dá um retorno médio ali prolongado pela a vigência do contrato de mais ou menos 15%, que é um número bastante interessante, né? Para a gente dar uma conhecida aqui na Alupar, a gente vê que ela é uma empresa mais focada na linha de transmissão do que na linha de geração de energia, mas tem os dois fatores, né? Em transmissão, ela vem aumentando, já está com 9.324 quilômetros de extensões, onde ela cuida dessas linhas de transmissão, deixa isso saudável para fazer a transmissão de energia. Na parte de geração, que é bem menor, ela tem apenas 798 megawatts, tá? De potência ali espalhada, tanto no Brasil quanto na parte do exterior. Então a Alupar seria mais uma empresa para transmissão de energia ali, similar ao que acontece com a Taesa, tá? A Alupar também tem, dentre seus ativos, parcerias com outras empresas, como a própria Taesa em si, como a Celesc, como a grande Eletrobras. Então ela tem essas parcerias onde uma empresa vai ali meio que ajudando a outra nesse processo, né? O interessante é que ela tem também alguns contratos longos e contratos que são perpétuos. Ela tem contratos na Colômbia, no Chile, que são 2 na Colômbia e 1 no Chile, que são vitalícios esses contratos de transmissão. Então, uma receita que ela vai ter ali até findar-se ali o nosso planeta, né? Digamos assim, tá? Com esses 9.323 quilômetros ali de transmissão. Já na parte de geração, um ponto interessante que ela tem nas suas unidades geradoras de energia é a sua capacidade de 798,5 megawatts, né? E ela faz parte também ali do processo do mecanismo chamado mecanismo MRE, que ele mitiga o risco hidrológico. Então, em momentos onde há abundância de energia, é como se ela vendesse essa energia, estocasse isso em um determinado ponto para garantir um preço estável. Quando o risco hidrológico aumenta, como que estamos tendo agora, ou que vamos incorrer no tal, que tem até vídeo aqui que eu fiz específico sobre esse risco hidrológico, a gente tem um fato onde ela compra essa energia num preço mais estável. Isso ajuda a equilibrar as receitas e os custos da empresa, tá, pessoal? Bem interessante isso. Com o passar dos anos, a Alupar vem crescendo suas receitas. A gente viu que em 2023 ela teve 3,1 bilhão de reais em receitas. Nos 6 primeiros meses já desse ano, ela teve 1,5 bi e visa dobrar esse valor, chegar na casa aí dos 3,2, que é mais ou menos o previsto ali para findar o ano de 2024. Também tem crescimento de EBITDA, com uma margem bem interessante ali, um EBITDA de 2023 de 2,6 bilhões, até a presente data, nos 6 primeiros meses de 2024, 1,3 bi também, com uma margem de 83%, é bastante interessante. Então ela tem receitas e EBITDA legal. A questão dos lucros também, de 2020 até 2023, ela veio crescendo cada vez mais os lucros, né? 222 milhões, 369 milhões, 523 milhões, 668 milhões. Nos 6 meses de 2024, ela já está com quase 300 milhões, então podendo chegar ali um pouquinho menor do que foi para 2023, mas é uma empresa que vem ali crescendo
cada vez mais, tá? E o seguinte, falando um pouquinho mais específico, então, desse novo projeto, onde ela consegue ganhar de uma receita dolarizada, né, pessoal? Então, isso ajuda a proteger bastante o capital dessa empresa lá no Peru. O novo projeto será transformacional e impulsará a presença da companhia na América Latina, além de consolidar o novo ciclo de crescimento da Alupar através de projetos com os retornos consistentes e baseado, entre outras avenidas, na extensão geográfica em países com regulação sólida. Com esse novo projeto, os investimentos da Alupar na América Latina já totalizam 689 milhões de dólares até 2029, com uma RAP total contratada de quase 100 milhões de dólares. Então, essa receita dolarizada consistente a longo prazo visa criar números muito projetivos, ainda mais agora com a alta do dólar. Então, a empresa visa esse lucro maior aqui para nós como os acionistas, né? Um dos pontos também que a gente deve ter um pouco mais de atenção, que até a Genial Investimentos fez essa análise, é com relação na distribuição de investimento. Então, para ela conseguir manter esse contrato desses 400 milhões de dólares, ela vai ter que despender esse valor, né? Então, esse valor sai do próprio caixa da empresa. Então, isso visa dar uma diminuída nos dividendos. Então, se você procura uma empresa que é pagadora de dividendos, que quer dividendos muito maiores, muito grandes, acima de 10%, talvez a Alupar não entre muito ali na sua lista, tá? Mas vamos entender melhor o que a Genial diz, né? O expressivo aumento no fluxo de investimentos nos próximos anos deve trazer uma nova pressão do endividamento da empresa para fazer esses investimentos, né? Nos levando a acreditar que a empresa deve seguir conservadora no que diz respeito à distribuição de dividendos. Então, é o seguinte, eles não acham isso um ponto negativo, porque, afinal de contas, a empresa está expandindo o seu capital para o exterior, então, receitas dolarizadas. Mas, neste meio tempo, a empresa tem que direcionar esse capital para os investimentos, então sobra pouco para os dividendos, tá? Então, alguns investidores que buscam mais ações para dividendos talvez não seja um caso tão específico. Eles fizeram até uma projeção aqui para 25, 26 e 2027 nas suas receitas. Então, a gente observa que haverá aumento das suas receitas, que é com essa previsão, né? Haverá também ali o aumento do seu EBITDA, somando até em 2027 3,4 bi, então com uma receita de 4 bilhões, né, pessoal? Então, uma receita que vai se manter ainda crescente, é o que se espera também um lucro crescente, só que crescendo junto também ali o seu resultado financeiro, né? Tá negativo porque a empresa paga esses juros, então ela vai pagar ali em 2027 880 milhões de reais com essa questão ali do seu caixa para poder garantir esses investimentos. Outro ponto interessante é a previsão que eles têm de PL da empresa, por quantas vezes ela é negociada em relação ao seu lucro. Então, hoje a gente está com um PL mais ou menos de 12,5, então tende a, com o passar dos anos, ela ficar um pouquinho mais barata, chegar em 2027 a 9 vezes lucro, tá? Mas isso pode mudar dependendo do valor da cotação. O EV/EBITDA também vai se manter mais baixo e também a rentabilidade sobre o patrimônio, que é o ROI, se mantém na casa dos 20%, que é um ROI bastante interessante. Então, uma empresa que ela pretende ser aquela famosa crescendo, né? Que crescimentos com dividendos, mas dividendos na casa ali de 4 a 5, no máximo 6% é o que eles preveem, né? A média hoje dos últimos 5 anos está em 3,55, porque a cotação está bastante esticada, mas o dividendo atual está em 4%, então não vai mudar muita coisa daquilo que está acontecendo. De qualquer forma, positivamente a empresa veio crescendo a distribuição de dividendos, né? Lá em 2020, olha só, 23 centavos, depois 28 centavos, depois 41 centavos, 2023 fechou com 60 centavos, até a presente data ela já distribuiu 39 centavos, isso aqui falando para a Alupar 4, né? A Lup 4, não a Lup 11 aí, que é a Unity, aqui a gente está falando da ação preferencial. E a distribuição dela é um pouco bagunçada ainda, né? As datas são meio confusas. Esse ano ela distribuiu em janeiro, julho, está previsto para outubro. Então, de acordo com o estatuto dela, prevê a distribuição de 3 vezes ao ano, né? Ou seja, de 4 em 4 meses. Então, ela vai ainda conseguir pagar os seus dividendos de forma consistente, mas é um dividendo não muito agressivo, assim como a gente tem outras empresas aí de commodities que estão pagando acima dos 10% dos dividendos, né? O que os analistas estão dizendo? Os analistas, eles dizem manutenção, né? Se você tem o seu ativo, deixa ele lá quietinho na carteira. E se você está pretendendo comprar, aguardar um pouquinho ali, o preço puxar um pouco para baixo, porque hoje está com R$10,20. No acumulado do ano vem andando de lado, assim, um crescimento leve de 6%, né, podemos dizer isso.
Tá? Quando a gente dá uma olhada na cotação versus o lucro, a gente percebe que está invertido isso aí, né? A cotação está muito mais alta pelo lucro que ela está dando. Por quê? Porque é uma empresa que está sendo muito visada pelos investidores, ela é uma empresa mais sólida, ela é uma empresa que não tem tanta volatilidade assim, né? Então essas empresas de transmissão, elas dificilmente negociam um valor muito barato, dependendo do ciclo macroeconômico. Então os investidores veem que a Alupar está crescendo, fazendo investimentos no exterior, tendo várias receitas dolarizadas, tendo capital protegido, fazendo boas aquisições de pequenas outras empresas, fazendo parcerias com grandes empresas de energia elétrica, tudo isso vai agregando valor para a empresa. Aí o preço fica um pouco mais concorrido de entrar, tá, pessoal? Falando especificamente, já que a gente viu os resultados crescendo com o passar dos anos, no segundo trimestre de 2024, a gente teve uma leve retração de 2% nas suas receitas, o lucro também diminuiu, o que era de 203 milhões passou-se para 129 milhões, analisando curto prazo, né, pessoal, trimestre a trimestre ali também com um encurtamento do seu EBITDA, devido ali a maiores deduções de impostos e custos operacionais, tá? A gente teve queda no seu EBITDA, queda no resultado financeiro, que foi bem importante também, teve um pagamento de impostos, tudo isso interferiu ali no lucro da empresa, além da questão de ter uma menor receita, tá? Um ponto positivo é que a Alupar ainda, além de fazer esses contratos no exterior, de buscar esses leilões, ela está crescendo no mercado livre de energia, ou seja, ela pode agora vender energia para pequenas indústrias, pequenas empresas e com isso se tornar mais competitiva e ter um bracinho a mais nas suas receitas pela questão da sua venda de energia. Então, além de transmitir e gerar, ela ainda vai comercializar essa energia no mercado livre. Ela criou a Loop, tá? Essa empresa aí com uma marca nova, mês passado, eu acredito, né? Tem até vídeo meu sobre a Loop aqui especificamente. Além disso, ela também tem ali outros investimentos no seu portfólio, que são os novos projetos na América Latina, né? Tem um projeto que chama Ana Maria no Chile, com 82 milhões, tem Maravilha no Peru, com 8 milhões, tem isso em CAPEX, tá? De investimentos que ela vai fazer, que eu tô falando, porque casa com essa questão dos menores dividendos. Tem em Lapa também no Chile 6 milhões de 63 milhões de dólares em investimentos em CAPEX, né? Mas ela tem também ali a questão das suas receitas anuais permitidas, que ela vai somando isso também com o passar do tempo, fazendo ela ficar bem ali competitiva. Tá? A Alupar, ela é uma das empresas da carteira do canal, a gente faz vídeo aqui toda semana aportando em boas empresas pagadoras de dividendos, então é um diário que eu criei, que já tem 12 meses de aportes aí da carteira do canal, ela toma a primeira posição, tá? A gente tem hoje ali um valor substancial de R$ 569 para a Alupar. Veja que o meu yield on cost é um pouquinho maior do que o dividend yield que ela apresenta, porque eu comprei ela num preço médio abaixo dos R$10. Então, estou esperando essa oportunidade para poder continuar aportando. Hoje eu vou fazer como os analistas, vou manter ela na minha carteira e esperar um momento específico ali, porque quando a gente olha em termos de preço, o PL dela está um pouquinho esticado, 13,55, não dá muita margem de segurança para sair aportando loucamente nela. Claro que comprar uma ou duas ações ali não vai fazer grandes diferenças na carteira, mas para aportes maiores, você comprar empresas num bom preço é mais importante, tá? Um dividendo dos últimos 12 meses, 4%. Um EV/EBITDA de 7 também bastante saudável, tá? A dívida líquida por EBITDA, assim como as outras transmissoras, também está um pouquinho alto, 3,36. Então, cautela nesse quesito, né? Entregando um ROI de quase 10% ali. Um CAGR também, crescimento de receitas e lucros bastante positivo. Então, uma empresa ali mais para crescimento com pagamento discreto de dividendos. Não é uma grande pagadora de dividendos. Trouxe aqui para a gente dar uma olhada também, além de Alupar, se você quiser outras opções, eu trouxe a TRPL, a famosa ISA-CETEP, e a nossa querida Taesa também, né, pessoal? Em termos de dividend yield, Taesa sai na frente com quase 10% em dividend yield, mais do que o dobro de Alupar, né? E é uma transmissora também, assim como a TRPL, que paga quase 9% também. Então, de atratividade, você vai fazer sua própria avaliação e ver o que se casa melhor aí. Quem está mais barato é a TRPL com PL de 6%, entregando um EV/EBITDA de 8, tá? A Taesa também está com um PL interessante, mas cuidado ali com a questão da dívida líquida pelo EBITDA, que está bastante exacerbado. E, apesar disso, ela entrega um bom ROI também, assim como a ISA-CETEP. Então, são empresas aí medianas. Em termos de preço, se fosse olhar somente esses indicadores fundamentalistas, sem entrar tanto na tese de investimentos, né? Porque
Taesa está num ciclo ali, findando alguns contratos e fazendo muitos investimentos. A Alupar também está fazendo mais investimentos para poder pegar outros contratos. Isacetep se mantém mais estável ali, querendo crescer nesse mercado de transmissão. Então, o que estaria mais barato hoje, custando R$ 24,74, seria a Isacetep, né? Porque ela tem um dividendo atrativo, um PL de 6, né? E ela tem ali uma margem boa também, entregando um ROI bem interessante, tá? Então, claro que isso não é uma indicação de investimentos, eu só estou fazendo uma comparação básica aqui entre essas 3 empresas, você que vai decidir qual que você gosta mais. Na carteira do canal eu tenho como ações de energia a Alupar e a Aura. Então são empresas mais para longo prazo, não são aquelas empresas curto prazistas para já receber dividendos, já empresas mais consolidadas. Agora, já na minha carteira pessoal, eu já tenho Taesa e tenho a Engie, que são empresas mais consolidadas nessas questões de pagamento de dividendos. Então são empresas mais sólidas. Por que eu trouxe isso? Porque depende da fase onde você está. Se você tem outras ações, outras empresas na sua carteira que já são consolidadas no pagamento de dividendos, inclusive fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, que já tem um fluxo constante de dividendo entrando para você, você não precisa também ficar ali investindo em todas as empresas pagadoras de dividendos. Você pode procurar essa empresa crescendo, né? Pagando um pouquinho, um dividendo mais tranquilo, um dividendo mais comedido, mas com um potencial de crescimento ainda bastante interessante, que é o que eu faço na carteira do canal. Tem empresas que já são mais pagadoras de dividendos e depois a gente vai com empresas que têm mais crescimento. Então a gente fica nesse mix aí desses investimentos, tá? Então só umas ideias aqui que eu tô lançando para você pensar, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, tá? Ativa o sininho aí, porque aí você vai receber vídeos atualizados todos os dias, cada um com um tema diferente. A gente fala ações, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, renda fixa, macroeconomia. Vamos lá. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.